Bom dia, Marcos Roberto, da 105 FM. Agora 7h12 aqui na Rádio 105 FM. Nós recebemos aqui no estúdio da Rádio 105 a diretora de esportes, a Marilu Senen, para falar sobre as ações, do esporte aqui no nosso município de Salete. Marilu, seja bem-vinda à Rádio 105 FM. Quanto tempo, Marilu? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. Pois é, demorou um certo tempo para voltar, A gente não tinha muito o que falar ainda sobre o retorno de alguma atividade, Mas hoje eu venho trazer boas notícias, depois de tanto tempo. Que bom. Há muita angústia também nesse período, Por não ter o que fazer, Marilu. Na verdade, eu acho que o setor do esporte foi um que mais foi atingido, A gente vê muitas atividades que já retornaram, já há algum tempo, algumas retornando, e o esporte ainda é uma coisa que é uma incógnita, Uhum. Os treinamentos estão liberados, competições de certa forma liberados, mas assim, muito difícil de fazer todos os protocolos, Sim. Então, a gente fica com pena porque são 2 anos que as crianças, os adolescentes perderam dessa fase, De joguinhos, de OLESC, essa fase passou, não volta mais e são 2 anos de prejuízo no esporte, Mesmo que, eu vou fazer sem a presença de torcida, mas há também toda uma questão de como controlar isso, Eu, às vezes, acaba até, talvez, trazendo mais problemas com isso. As próprias competições ainda não está liberado o público, O decreto se estendeu agora por mais 30 dias, era até final de agosto. A expectativa era que liberasse, Porém, eles estenderam até final de setembro. Então, as competições, no momento, estão liberadas. A gente está no amarelo, no mapa de risco. Porém, sem torcida. Então, é uma coisa que as próprias equipes também ainda não acham conveniente voltar, querem voltar, mas quando puder ter a presença de público, Então, a gente está aguardando mais um pouco aí para essa liberação também. Marilu, é mais difícil não ter as atividades como aconteceu do que ter elas? No momento não tem como ter, não estava liberado, liberou aos poucos agora algumas programações, alguns treinamentos, mas com bastante protocolos a serem seguidos, Então a gente como órgão público tem que tomar bastante cuidado com isso, A gente teve o retorno das aulas e viu toda a programação da educação, da secretária Joana, para poder retornar, Então, agora a gente está nessa expectativa também, que tudo retorne de forma segura, para os atletas, que tudo aconteça como tem que acontecer e que dê tudo certo, Assim como foi na educação. Eu vou refazer a pergunta, eu me refiro para você. Foi mais difícil passar esse período todo sem ter essas atividades? Com certeza. As pessoas cobram bastante, perguntam. É uma coisa que a gente jamais previa acontecer, Em Salete a gente sempre teve bastante movimentação no esporte, o ano todo, Então, quando iniciou a pandemia, nós achamos que em 20, 30 dias estaria tudo resolvido, As programações foram se estendendo, mas no fim a gente teve que cancelar tudo, É difícil ver tudo parado, ginásio fechado, módulo sem funcionamento, As crianças sem estar lá treinando, que é uma coisa que elas gostam tanto, Que a gente tinha um grande público. Então, foi um período bem difícil, ainda porque ainda não normalizou, mas graças a Deus agora aos poucos está retornando. O que vocês estão fazendo é seguindo as regras, o que determina o Estado. Até porque as pessoas às vezes não entendem, como ontem houve mobilizações, aglomerações, e aí aquela pergunta, por que isso pode e o esporte não pode? É isso mesmo, Marcos. Mesmo às vezes a gente não concordando, Não é de nós que vêm as decisões, Não é da prefeita, não é da secretária Joana, não parte de mim. A gente tem que seguir, o que vem do Estado. E ter essa responsabilidade. E ter a responsabilidade, com certeza. Tem coisas que a gente talvez não concorda, como nós estávamos conversando antes, o esporte eu acho que foi um dos setores mais atingidos, E a gente demora a entender, custa entender como que não pode ter 10, 12 atletas lá jogando, na quadra jogando, demorou tanto para liberar e outras coisas podem com um número tão maior de pessoas, Mas, infelizmente, a gente tem que seguir, Ou, felizmente, a gente também não sabe o que fazer, é uma coisa muito
né, ainda muito, não sabe o dia de amanhã, né? Mas a gente segue os protocolos e segue o que vem do Estado, né? O que muda agora, Marilu? Na verdade, Marcos, agora como nós estamos no risco, no mapa amarelo, né? Então, liberou algumas ações, os treinamentos estão liberados, seguindo os protocolos de segurança, né? As competições, no momento, também estão liberadas aqui na nossa região, porém sem o público, né? Então, a partir de hoje, de quarta-feira, a gente está retornando aqui no município com as escolinhas, né? Com algumas modalidades. É uma coisa que, aos poucos, agora vai voltando ao normal. A gente espera que continue, né? E as competições, a gente ainda vai esperar mais um pouco pela questão de liberação do público, né? Nós temos algumas coisas no município também para serem concluídas, como a reforma do ginásio, que está para começar, né? Algumas ações. Então, por enquanto, a partir de hoje, a gente está retornando com as escolinhas do município. Somente o campo, futsal também? As escolinhas no geral? No geral, nós estamos retornando hoje com a modalidade do futsal. O xadrez nós já vínhamos fazendo, né? Porque o xadrez é uma modalidade individual, então já estava liberada há mais tempo. O judô também está retornando hoje, né? Então, são algumas modalidades que a partir de hoje voltam a funcionar no município. Tem grande procura, né? Dos pais, não só dos atletas, dos pais também que estão em casa ansiosos para os filhos voltarem com a vida normal, né? Então, a partir de hoje, a gente retorna com essas modalidades. A parceria com o Atlético continua? Sim, Marcos. Nós conversamos, eu e a prefeita Joana, primeiramente, né? Resolvemos esperar um pouco ainda para retornar os treinamentos do campo. Sim. Até por questão do módulo, que a gente vai agora mexer alguma coisa, né? Tem algumas coisas previstas, contratação de professor, né? Então, nós conversamos com o Atlético e a maioria dos municípios ainda não retornou com os treinamentos, não é só nós, né? A parceria continua, a expectativa é que início do ano que vem a gente retorne com toda a programação, mas o futebol de campo ainda nós não vamos retornar. O futsal também é contado como parceria com o Atlético, né? Eles não têm só escolinhas do campo, tem escolinhas do futsal também. Então, a modalidade de futsal também é contada com a parceria com o Atlético. Marilu, você falou sobre a questão do ginásio. Havia essa grande expectativa sobre as reformas. Alguma coisa já foi feito, como a questão do telhado, né? Sim, o telhado foi a primeira parte, né, Marcos? Já está concluída. A gente vê já uma grande mudança na questão das goteiras, que era o nosso maior problema lá, né? Já deu algumas chuvas, vendavais aí, a gente não teve goteira, então era isso o esperado, né? E o restante da reforma ainda está parado, a gente está esperando a liberação dos bombeiros, né? Foi o projeto para lá, eles pediram mais algumas alterações que já foram feitas, já foram enviadas novamente. E agora, para a gente poder dar sequência, nós dependemos dessa liberação dos bombeiros, né? Nossa expectativa era que até final do ano nós pudéssemos concluir 100%, né? Agora a gente depende dessa liberação para poder dar sequência, mas o dinheiro já está na conta, né? Então é só essa liberação vir para poder fazer a licitação e dar sequência na obra. Então há essa expectativa para reformar até final de ano e deixar concluído. Essa era o desejo da prefeita também, né? Para até final do ano poder concluir. Nós temos aí uma programação de 60 anos do município, né? Pela Sim. frente. E uma do desejo da prefeita era o ginásio já estar concluído nessa programação, né? Mas não depende só da gente agora, depende dessa liberação também para dar sequência. Mas quem sabe até final do ano a gente está com a obra do ginásio concluída também. A questão da construção da quadra é anexo ao módulo que está sendo feito? Já está? Como é que está? Isso, a quadra já está em andamento, né? Eles já Sim. deram início faz 2 semanas. O pessoal que passa lá de vez em quando, vai lá caminhar, correr, já vê que já foi uma boa etapa, né, da obra. O prazo para conclusão é de 90 dias, porém eles falaram que o pessoal que está trabalhando na quadra falou que deve terminar antes desse prazo, né? Sim. Depende um pouco do clima também, do tempo, né? Mas é uma coisa que até final do ano também já vai estar 100% concluído. Já tem uma definição de como vai ser? Durante a noite, durante o dia, vai ser liberado, horários, como é feito no ginásio também? Marcos, essa quadra vem para beneficiar a comunidade num todo, né? Nós, claro,
desejamos usar ela para as escolinhas também, para o treinamento das crianças, né? Por lá ser um espaço menor, então com as crianças menores é um espaço mais bacana para trabalhar. O módulo, o campo, a gente tem que acaba diminuindo o espaço, porque Sim. com crianças menores não dá para a gente ocupar todo aquele espaço, eles também nem conseguem, né? Mas também para uso da comunidade, né? Nós ainda vamos sentar e conversar para ver como vai funcionar, como vamos fazer, né? Até para que seja uma coisa organizada, né? Não dá para deixar lá aberto, solto, Sim. sem ninguém responsável cuidando, para não virar bagunça, né? Então, é uma coisa que vai beneficiar toda a comunidade, os atletas também, mas nós ainda precisamos sentar e conversar para ver como vai ser o funcionamento dessa quadra, né? Sobre a questão do Olimbairros, não há nenhuma previsão esse ano, descartado para ano que vem já há um pensamento? Marcos, as programações do esporte para esse ano ainda são bem certas, né? Como a gente ainda não tem a liberação de público, nós temos a reforma do ginásio pela frente, são tudo coisas que podem atrapalhar o decorrer do andamento de uma competição, ainda mais como a Olimbairros, que é uma competição que demanda tempo para fazer também, e muitas pessoas envolvidas, né? Então, a Olimbairros eu vejo esse ano, assim, bem difícil de acontecer. Nós temos o futebol de campo, que ainda temos 3 rodadas do ano retrasado para concluir, né? Os atletas estão esperando, as equipes optaram por aguardar para finalizar essa competição. Vai ser terminado. Vai ser terminado, inclusive, quando iniciou a pandemia, nós já estávamos com a premiação toda comprada, né? Então, é uma coisa que a gente precisa concluir, os atletas também querem concluir, mas a Olimbairros, por demandar bastante tempo e pela reforma, tudo que tem até final do ano, esse ano é difícil acontecer. Ano que vem, se Deus quiser, a gente consegue voltar com a programação já toda normal, né? A questão, a gente também tinha aí, vocês tinham liberado, né, o Santo Antônio que participava da Liga Rio-Sulense, esse ano também descartado, ou alguma informação que ainda pode acontecer, Marilu? Olha, Marcos, ninguém me procurou para falar sobre isso, né? A gente sabe que tem a liga para acontecer esse ano, está na programação, né? Deve acontecer, mas a gente não foi procurado para isso, né? Claro que se eles nos procurarem, a gente está de portas abertas, Sim. né? O campo está sendo cuidado, né? Está 100% para jogar. E as portas estão abertas, caso eles precisem. Acho que foi uma coisa bem bacana no município, todo mundo gostou, abraçou a equipe, né? Até por ser uma equipe vizinha e com jogadores, atletas saletenses também. Está de portas abertas, com certeza. A questão relacionada ao esporte, né? A estrutura do esporte, né? O que mudou tudo nesse período? Você tem como destacar? O que mudou tudo? Da equipe que tinha, volta agora ou ainda não? Você refere aos professores, né, que estão à frente porque a gente sabe que tem toda uma estrutura. Sim, também, né? No xadrez, nós continuamos com o professor Osmar, né, já era quem vinha trabalhando no município com essa modalidade. O judô, o professor Maurício também já vinha trabalhando com os nossos atletas, né. No futsal, então, o professor Alício, que já é uma lenda no município, né, Sim. Já foi professor de quase todo mundo aqui. E o professor Fabrício, que vem ajudar ele também, até porque a gente tem protocolos a seguir, nós tivemos que abrir mais horários e dividir mais as categorias, né, para não dar tantos atletas no mesmo horário. Nos outros anos a gente tinha horários que dava 35, 40 atletas, e isso é uma coisa que no momento a gente não pode trabalhar dessa forma, né? Então a gente teve que estender mais os horários, abrir mais categorias. Tem a ginástica laboral da terceira idade também, né, que já vem acontecendo há algum tempo. O voleibol é uma coisa que ainda a gente está esperando, né, até pela contratação de profissional para trabalhar. Nós estamos agora em fase de licitação para poder voltar tudo com o esporte a partir do ano que vem, né? Então temos licitação de premiação para fazer pela frente, de contratação de professores, arbitragem, é tudo coisa que precisa estar pronta, não é só chegar e dizer, não, vamos fazer, tem coisas por trás disso que precisam estar prontas, né? Então a gente tem toda essa fase, mas os demais eram os professores que já trabalhavam com a gente, todos os professores formados, que os atletas já conhecem, já confiam também, né? E que sempre fizeram um grande trabalho. O que o pessoal mais solicita para a diretora de esportes, Marilu Senen, agora, no momento? Eu acho que o que mais eu fui procurada por todo esse tempo foi pelas crianças, né? Quando que vai voltar o futebol?
A gente tinha um bom número de atletas no futsal, né? Sempre foi o nosso forte aqui. Inclusive, nós tivemos grandes equipes, né? E isso é um espelho para os menores, né? Eles veem atletas hoje do próprio município, como o Rafael Vanderlinde, o Alexandre, o Norton, que se destacaram, né? Que já estão jogando com outras equipes. E eles acabam sendo espelhos para os menores, né? Então, é uma coisa que sempre foi muito forte aqui no município, foi o que eu fui mais procurada durante todo esse tempo. E a Marilu segue na direção do esporte? Sim, Marcos, eu sigo como diretora de esportes, né? Eu acho que agora é uma coisa mais difícil ainda, né? De seguir com todos esses protocolos, toda essa insegurança, mas sigo sim, e vamos torcer para que ano que vem tudo volte ao normal, né? Nós queremos agradecer aqui com a gente hoje a diretora de esportes, a Marilu Senen, né, falando sobre essas ações. A gente sabe dessas incertezas, como a Marilu falou, mas o importante é o recomeço. Nós queremos agradecer o espaço aqui para a sua mensagem final, Marilu. Bom, Marcos, mais uma vez eu agradeço o espaço, né? Como a gente brincou, faz tempo que eu não voltei aqui, antes eu vinha de vez em quando, né? Mas eu quero convidar todos os atletas, então, que queiram praticar essas modalidades, né, como o judô, o xadrez, o futsal, dizer que a partir de hoje, então, a gente está retornando. Os pais que gostariam que os filhos participassem, é só ir nos horários com os próprios professores para fazer a inscrição, é bem tranquilo, né? Sim. A gente vai estar divulgando hoje nas páginas da prefeitura também sobre os horários, os locais, os professores, tudo certinho. E a gente convida para que eles retornem, né? Dizer que nós estamos tomando todos os cuidados para que seja de uma forma segura também. E é uma coisa que as crianças precisam, né? Voltar para a sua rotina, já voltaram para a escola, devagarzinho vai voltando a parte esportiva também. E é uma coisa importante para o desenvolvimento deles, né? Para o crescimento, é uma coisa que eles gostam também. Então, estão convidados a partir de hoje. Eu não vou falar todos os horários aqui, porque são bastante horários, bastante categorias, né? Mas hoje, no decorrer do dia, na página da prefeitura, na minha página também, ou a gente vai... 3563... 0266. 0266. A gente vai estar passando certinho os horários, categorias, as modalidades, para que as crianças possam procurar e voltar a praticar. Agradeço pelo espaço, mais uma vez, né? Sucesso aí, Marilu. Muito obrigada. Obrigado. Com a gente a diretora de esportes, a Marilu Senen, né, o trabalho que vinha sendo realizado, né, com muito êxito, e esperamos que agora, né, retorne aí, que dê tudo certo também. A gente fica aqui na torcida. Registramos também a presença do jornalista Alexandre Salvador. Nós voltamos a seguir com outras informações aqui no nosso jornalismo da Rádio 105 FM.